Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Bom, hoje você vai ouvir um programa Trip FM completamente diferente do modo tradicional. A gente vai fazer o programa inteiro dedicado à história da Rádio Eldorado. A rádio onde a gente está há mais de 25 anos, quase 26 anos, fazendo o nosso Trip FM aqui com total liberdade e mais do que isso, né, com total apoio. A gente se sente realmente no mesmo lugar, num lugar onde as pessoas são parecidas, né, e pensam da mesma forma e querem o mesmo Brasil, né? Como a maioria dos ouvintes já sabe, Eldorado vai deixar o ar, né? Vai deixar o dial 107,3 no próximo dia 15 de maio. A maioria dos ouvintes já sabe, mas no dia 15 de maio encerra-se essa história de 68 anos, né? A rádio tem quase 70 anos de um trabalho impecável e encantador mesmo, eu diria, né? Com muita seriedade, com muita qualidade, com muita leveza e com muito respeito à arte, à cultura, ao jornalismo, à música, né? Enfim, é uma história muito legal que a gente resolveu contar a partir da experiência, da vivência e das vozes das pessoas que fazem Eldorado hoje. A gente foi conversar com alguns dos principais atores, né, que fazem a rádio com muita qualidade, muita dedicação, com recursos limitados, mas fazendo com que a criatividade, o amor, a paixão pela rádio supere todos os obstáculos, né? E essa rádio que todo mundo adora, enfim, que uma boa parte da população adora, o que veio à tona nos últimos dias, logo depois que essa notícia foi divulgada. Uma grande comoção, acho que dá para chamar, né? Muita gente nas redes sociais, lamentando, falando, pedindo para que continue. Foi um movimento muito emocionante até, de pessoas se mobilizando. Vai ter até agora, no domingo, para quem está ouvindo a gente na sexta-feira, agora no feriado, né, no dia 1º de maio, domingo, dia 3, depois de amanhã, vai ter até um encontro ali, uma manifestação no Vão Livre do MASP, a partir das 11 da manhã, para, sei lá, para mobilizar, para espalhar, para compartilhar essa sensação de desejo que a rádio continue. Mas ela deve sair do ar mesmo no dia 15 de maio, e a gente quer fazer aqui, na verdade, uma celebração mesmo, né? E falar sobre esse sentimento de união que existe entre as pessoas que, não só as que fazem, mas que gostam da rádio, né? Muita gente vai contar as suas experiências pessoais, eu posso falar a minha aqui. Eu me lembro muito pequeno ainda, garoto, no final dos anos 60 ali, no litoral aqui de São Paulo, onde na época era impossível assistir televisão, não tinha telefonia, a telefonia era complicadíssima, mas era possível sintonizar Eldorado com rádio AM. Minha mãe tinha um rádiozinho AM muito valente, e ela conseguiu ouvir as notícias, ouvir o jornalismo da Eldorado lá no litoral e conseguia se manter conectada, né, com o que estava acontecendo no mundo através da Eldorado. Isso estamos falando aí dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Então cada um tem a sua história, a sua ligação, mas quem conhece a rádio acaba virando uma espécie de membro de um clube, né? É isso que a gente vai ver aqui com as pessoas que estão lá fazendo a rádio hoje, né? Mantendo ela muito, muito competente e elegante, eu diria, né? Fundamental para a cultura brasileira, funcionando no ar até o dia 15, o último minuto ali. Então esse foi o caminho que a gente escolheu para esse especial de hoje, ouvir as pessoas que estão lá fazendo a rádio, algumas delas, claro, né? E você vai ouvir depoimentos muito bonitos, muito sensíveis, muito bacanas aqui dessa equipe. Agora, vale mencionar um pouco do que já foi também, do que ficou para trás, mas que ninguém esquece, né? Por exemplo, alguns programas muito importantes que ajudaram a formar essas gerações de ouvintes e também de profissionais. A Eldorado foi e é uma grande escola, né, que formou muita gente boa. Só para lembrar de alguns nomes aqui, Um Piano ao Cair da Tarde, um programa que ficou décadas no ar, né, com música da melhor qualidade, tocada ali nas tardes, né? Depois, mais recentemente, o Sala dos Professores, do Daniel Daiben, a Jam Session, Vozes do Brasil, com a querida Patrícia Palumbo, o Som a Pino, que está no ar ainda, né, com a Roberta Martinelli, o Minha Canção, da Sara Oliveira, A Hora da Vitrola, com o meu querido André, meu colega e amigo de muitas décadas, e a gente aqui, modestamente, também o Trip FM, com quase 26 anos de parceria aqui com a Eldorado, né? O Trip FM
existe, está no ar há 42 anos, mais da metade desse tempo, nessa parceria de muito respeito e de uma interação muito saudável entre a Trip e a Eldorado. Bom, aqui passaram vozes muito importantes, né, que também ajudaram a desenhar essa história. Por exemplo, o Jô Soares, né, aquela Jô Soares Jam Session, que era um programa que ele tocava jazz e comentava as músicas, era uma delícia à tarde. A Fernanda Young também, essa mulher totalmente disruptiva, que mexeu com o Brasil muito na sua vida, infelizmente curta, né, interrompida precocemente. Já mencionei aqui a Patrícia Palumbo, uma figura importantíssima para a formação da personalidade da Eldorado, né? Uma profunda conhecedora da música e dos músicos brasileiros, e que trouxe muita personalidade para a rádio. A Rita Lobo também passou por aqui, o Daniel Daiben, um excelente apresentador e locutor. Enfim, não dá para citar todo mundo, mas a gente tenta aqui fazer uma homenagem a alguns, representando todo o grupo que ajudou a construir o Eldorado. Muita gente boa, né? Desde o João Lara Mesquita, que começou a Eldorado, já num padrão muito alto. Eu queria fazer um registro aqui, a Bel Borba, que nos convidou para vir para cá, minha querida amiga, e que era na época diretora da rádio, e também ao Rogerinho Chiochetti, que era o coordenador artístico, quando a gente chegou 26 anos atrás. Bom, então é isso. Hoje o Trip FM faz essa pausa no nosso formato tradicional. Não vai ter música. Quero dizer, aliás, para as pessoas que gostam do programa, que ele continua, né? Não vai continuar no Eldorado, porque o Eldorado vai interromper, mas ele continua disponível, vai continuar disponível toda semana nas plataformas de streaming e no site da Trip, né? Então, se você gosta do Deezer, do Spotify, da Apple Podcasts, nós estamos em todas essas plataformas, vamos continuar, sem dúvida, produzindo o programa, e também no site da Trip, o trip.com.br. Mas hoje a ideia é abrir esse espaço para ouvir quem construiu essa história por dentro e quem está lá tocando esse barco maravilhoso. Eu sou o Paulo Lima e esse é um especial sobre a trajetória e a história maravilhosa da Rádio Eldorado FM de São Paulo. Bom, já que a ideia é falar e celebrar a história da Eldorado e falar sobre o final, mas também falar sobre o começo, né, sobre o início da Eldorado, e a gente vai ouvir o depoimento do Raíssen Abac, que é o âncora do jornal Eldorado e um grande jornalista, né, que recebeu inclusive ano passado o prêmio de APCA de melhor apresentador, merecidíssimo, né, um cara que apresenta com uma sobriedade, com uma elegância, com humor, com leveza. E ele lembra aqui um pouquinho, tem a ver um pouco com o depoimento, a gente tem mais ou menos a mesma idade, e ele lembra aqui também da infância, né, ouvindo rádio com o pai. Vamos ouvir então o depoimento do Raíssen Abac. Oi, Paulo. Primeiro eu agradeço a você o convite para estar aqui. E a primeira lembrança que eu tenho na minha memória aqui da Rádio Eldorado ainda é na infância, porque o meu pai sempre gostou de rádio. Meu pai era sírio. Primeiro ele ouvia rádio em árabe, e eu ouvia rádio em árabe com ele. Aí depois ele começou a ouvir as rádios em português, e duas rádios ele ouvia principalmente, a Eldorado e a Bandeirantes. Tive a honra de trabalhar nas duas. E da Eldorado especificamente eu me lembro da trilha do jornal Eldorado, e me lembro que a gente ouvia em casa, ouvia também no carro, né? Meu pai demorou um pouco para ter carro. A primeira foi uma perua Kombi, placa OG 5910, uma perua Kombi cor pastel. E também depois ele teve uma Brasília verde, placa OG 9456. E eram os locais onde eu ouvia a Eldorado e me encantava, principalmente com as trilhas. Eu ainda era criança, não entendia muito bem as notícias, mas aos poucos fui pegando essa relação de amor com a Eldorado, que depois foi crescendo na adolescência. Aí quando eu entrei no jornalismo, mais ainda. Aí quando eu virei repórter, eu comecei a ter amigos na Eldorado, porque eu me encontrava com eles, até que finalmente em 2011 tive o convite para ir para Eldorado, onde permaneci por 15 anos. Então é uma história antiga, que começou na infância e está chegando agora aos meus 62 anos. Bom, a gente vai ouvir agora a opinião de uma figura que se juntou ao Eldorado há pouco tempo como apresentador de programa, mas que frequenta a rádio há décadas como músico.
Eu me lembro de ter entrevistado ele muitos e muitos anos atrás, quando ele ainda fazia parte da dupla Os Mulheres Negras, com o Abu Janra, né? Bom, vamos lá. Maurício Pereira com a gente, ele que apresenta o programa Música Falada aqui. Maurício Pereira falando um pouquinho sobre a relação dele com o Eldorado e sobre a trajetória da rádio e o final das apresentações aqui no dia 15. Eu conheço Eldorado há mais de 60 anos, né? Se a rádio é de 1958, eu nasci em 1959, eu era pequeno, sou aqui de São Paulo. Meu pai ouvia. Então eu me lembro, nos domingos, depois do almoço, ele ia tirar uma soneca e ele dormia com o rádio ligado. Então tinha as tardes esportivas, tinha corrida de cavalo e a música especial que Eldorado sempre tocou. É sempre um repertório diferente. Então isso é uma das coisas que estão na minha memória sobre Eldorado. E muitos momentos da rádio, muita gente que comandou programas interessantes. A Roseli Tardelli, o Jô Soares, o programa de piano ao cair da tarde, os programas de jazz. Enfim, é uma rádio que sempre teve uma programação musical diferente. Para mim, que sou músico, isso é um item na minha formação. Ter na minha cidade uma rádio que oferece esse tipo de programação, né? A Eldorado, antigamente, ela só tocava música. Depois de uma certa época, que eu não me lembro bem quando, ela passou a ser uma rádio mais conversada. Então, tinha programas com caras falando sobre música, sobre comportamento, sobre a cidade, sobre cultura. Então, é uma rádio que sempre trouxe muito conteúdo, né, para um ouvinte ligado como eu. Então, a minha experiência de ouvinte ela é antiga e intensa. Conforme a rádio foi se transformando, eu fui me servindo dela. Fui sempre um ouvinte atento a esse monte de música e ideias que a Eldorado sempre propôs. Aí eu virei músico, também sempre estava no Eldorado para conversar, lançar disco, aí conversava com a Roberta Martinelli ou no fim de tarde. Sempre a Eldorado foi um canal para tocar música diferente, para a gente que é artista ir conversar, contar do nosso trabalho. E nos últimos anos, o Emanuel Bonfim, diretor da rádio, me convidou para fazer um programa lá, que é o Música Falada, em que eu toco coisas variadas e conto histórias sobre música. E para mim foi muito importante. Eu acho que me abriu a cabeça, aprendi a escrever um pouco para a rádio, aprendi a falar nesse tom de rádio, que tem um tom mais respirado, né? Conheci um pouco o outro lado, porque a gente que é músico conhece o palco, né? Conhece o estúdio para gravar disco, mas conhecer essa pegada de rádio, isso foi uma super experiência. E tá num ambiente como o da Rádio Eldorado, que é um ambiente criativo, um ambiente de liberdade, um ambiente de gente xereta, especialmente de música e cultura, né? Os milhares de depoimentos que as pessoas foram postando, comentários e declarações nas redes sociais, quase sempre é citada a qualidade da curadoria musical da Eldorado, né? Realmente é um traço fundamental no DNA da rádio, né, da emissora, que é uma qualidade muito única, né? Infelizmente as rádios acabam seguindo um certo playlist daquilo que está dando ibope, que está dando audiência, que está funcionando no mercado, digamos assim, fonográfico, né? Eldorado não segue esse algoritmo, né? Tem até uma campanha agora no momento no ar falando, né, que a gente não trabalha com algoritmos, que é uma coisa feita por gente, né? E de fato é um dos traços principais da Eldorado é o cuidado, a curadoria, a procura, né? Essa investigação sobre música de qualidade de qualquer lugar, de qualquer origem, de qualquer tipo, né? E é sobre isso que a Juliana Messaroba, que é a programadora musical e também apresentadora da Eldorado, fala. Aliás, é mais uma que também menciona a infância, né? O radinho de pilha dela. Tá? Vamos ouvir então a Juliana Messaroba. Oi, eu sou Juliana Messaroba, eu sou programadora musical do Eldorado. E quando eu fiquei sabendo do fim da rádio, na hora me veio um frio no estômago de tentar imaginar um mundo sem a Eldorado. Porque ela é a minha companhia desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mesmo sendo a programadora musical, ainda sou ouvinte da rádio. Como programadora, eu pensei
como é que eu vou fazer para mostrar as minhas descobertas musicais para os ouvintes? Porque o meu ouvido está sempre atento, onde quer que eu esteja. Às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou num restaurante, toco uma música, eu estou ali na conversa, eu estou ali no jantar, mas estou com o meu ouvido atento à playlist do lugar. E às vezes eu descubro umas coisas super legais. E agora eu vou mostrar como é que os ouvintes, como é que eles vão saber disso, onde é que eles vão poder ouvir, né? Porque para mim ainda, né, é legal descobrir uma música super legal, uma banda super legal, e querer compartilhar isso, né? E não ter mais a rádio para isso me deixou dilacerada, assim. E como ouvinte, eu sinto que eu estou perdendo uma grande amiga, né? Eu escuto rádio desde criança, né? Eu lembro que eu tenho uma memória que na minha caixa de brinquedo eu tinha um radinho de pilha e eu sempre ligava ele e ficava zapeando o rádio enquanto eu fazia ali minhas historinhas, brincava muito sozinha e o rádio fazia essa minha companhia, né? Então eu não me sentia nunca sozinha. E de pensar que não vai ter mais Eldorado, né? Porque Eldorado também. E também tem uma coisa, né? De ouvir tanto rádio desde criança, comecei a perceber que as rádios tocam sempre as mesmas músicas, sempre as mesmas coisas. Então eu sempre tentava buscar rádios que tocavam coisas diferentes. E aí, Eldorado sempre foi essa rádio. Como eu disse no início, né, causou muita surpresa, eu acho que até para as pessoas da própria rádio, a quantidade, a qualidade, a profundidade de manifestações que se sucederam aí à notícia do encerramento do Eldorado, né. Muito pesar, né, muita tristeza, mas também muitos relatos bonitos, né, enaltecendo a qualidade, esse mix que Eldorado conseguiu ter ao longo de 70 anos quase, que destoa, né, destoa hoje em dia, infelizmente, destoa de maneira geral de quase tudo que você vê aí na mídia ou nas fontes de informação que as pessoas usam hoje, né. Sobraram algumas pouquíssimas ilhas de excelência, Eldorado certamente era uma delas, ou é uma delas até o dia 15. A gente vai ouvir agora a Luciana Camasmi, que é locutora faz os fins de semana da Eldorado, e que também fala um pouco dessa memória afetiva, dessa qualidade, desse sentimento que une as pessoas à rádio. A Eldorado para mim faz parte da memória afetiva. Eu lembro muito de ouvir a Eldorado no carro com os meus avós, também com os meus pais, a vinheta cantada, o logo. E em 96, quando eu entrei na faculdade de rádio e TV, eu comecei a procurar estágio e me marcou muito um anúncio que eu vi no jornal, que tinha o logo clássico da Eldorado, que estava procurando programadores na época. E claro que eu não me candidatei, eu não tinha nenhuma experiência, ainda tinha acabado de entrar na faculdade, mas fiquei com a Eldorado como meta. E aí, depois de ter mais experiência, mais bagagem e tal, eu fui bater na porta da Eldorado algumas vezes. E eu entrei na Eldorado em 2008, foi a minha estreia como locutora, apresentando e operando mesmo, né, fazendo um horário. Então, claro que me marcou muito esse primeiro momento de entrar no estúdio da Eldorado e abrir o horário pela primeira vez, né, aquela ansiedade boa. E conhecer as pessoas que eu ouvia, a Rose de Oliveira com o Sunrise, o Daniel Daiben com o Sala dos Professores. E somando minhas duas passagens aqui pela Eldorado, já são 11 anos de casa. E para mim é bem casa mesmo, né. Eu acho que todo mundo aqui tem essa sensação boa de acolhimento. E é exatamente por isso que a gente sente um tipo de luto mesmo, né, quando tem essa notícia do fim da Eldorado. Esses últimos dias têm sido um turbilhão de emoções, né, de tristeza, porque é uma parte da história do rádio no Brasil, né, além da própria ligação pessoal. E o pessoal está organizando protesto, abaixo-assinado, então quer dizer, a Eldorado representa alguma coisa muito pessoal, né, são os melhores ouvintes de verdade, em todos os sentidos. A gente sente isso, e isso traz pra gente uma alegria, né, traz um quentinho no coração em saber que a gente faz parte do dia a dia e da história de tanta gente, a gente contando do passado, da infância, da família, e gente ouvindo agora, né. E nós também somos ouvintes, nós que trabalhamos na Eldorado também somos ouvintes. Os artistas que têm suas músicas na programação também são ouvintes. As pessoas que organizam shows também são ouvintes.
A Eldorado está em todo esse meio cultural e histórico. Então, esse fim, ela mexe com muita gente, mexe com a história do rádio. Essa foi a locutora, a Luciana Camasmi, apresentadora, uma voz deliciosa. Mas agora a gente vai ouvir uma outra pessoa que está na Eldorado há mais ou menos 10 anos, que faz um programa muito interessante, muito gostoso de ouvir, que eu tento não perder, inclusive, que é o Navega. A Baba Vaccaro, quem trabalha na área de arquitetura, design, sabe que é uma das pessoas que tem muito respeito, né, que transita muito bem nessa área, que conhece muito do assunto, do design, de arquitetura, design brasileiro principalmente, mas também que conecta com o mundo, né, e que traz isso inclusive para o programa dela. Mas a Baba resume o sentimento dela com a rádio de um jeito muito simples, né, e muito gostoso de ouvir. Vamos ver os depoimentos da Baba Vaccaro sobre a relação dela com a Eldorado. Eu praticamente não lembro da minha vida, da minha rotina sem a rádio. Claro que na minha juventude tinha outras rádios que eu gostava também. Uma delas é 89, que muita gente que hoje está no Eldorado passou por lá, né? Mas na minha vida, digamos, adulta, a rádio estava lá. E para mim foi tipo um presente poder fazer parte dela e contar minhas histórias. Eu comecei lá atrás falando mais de design, da presença do design na vida das pessoas. E depois que o Emanuel assumiu, ele me entregou esse horário para eu fazer o Navega e contar mais histórias de mais assuntos e escolher a trilha que acompanha, né? Esse ano faz 10 anos que o Navega está no ar e o feedback que eu tenho dos melhores ouvintes é incrível. Simplesmente todo mundo que eu conheço ouve. E todo mundo que eu não conheço, quando eu falo quem sou, me diz que me ouve no Eldorado. E é por isso que eu acho que tá rolando essa sensação de luto, né? Porque os vínculos que foram criados com cada colaborador da rádio e os ouvintes é um vínculo de afeto, de cumplicidade. E é isso que está sendo quebrado. Foram anos e anos fazendo diferença, trazendo conteúdo de qualidade e excelência em curadoria musical. E esse espaço que a rádio ocupa de oferecer todo esse conteúdo de qualidade, sem pedir nada em troca, né? Eu não vejo a mínima chance de outra rádio ocupar. Bom, a gente ouviu a Baba Vaccaro, agora a gente vai para minha quase xará, a grande cantora e apresentadora Paula Lima. Né? Ela faz um programa também delicioso aqui na rádio, Chocolate Quente, sobre a música negra, né? E tem uma história já antiga com o Eldorado, antes mesmo do programa, ainda nos tempos de início da carreira artística dela com a banda Unidade Bop, que a Eldorado já abraçou, já deu espaço, já abriu completamente a rádio para ela. Deixa ela contar, melhor ela contar do que eu aqui. Vamos ouvir a Paula Lima com a gente hoje aqui no Trip FM. Quando fechamos contrato para gravar nosso primeiro álbum, em vinil, pelo selo da rádio, foi um dos grandes presentes da minha vida. Depois disso, por meio de um conhecido, passei a frequentar a rádio e ali encontrei aquela voz divina de Patrícia Palumbo no Vozes do Brasil, uma das pessoas mais incríveis que já cruzaram meu caminho. Vivemos muitos encontros e eventos juntas, sempre atravessadas por essa rádio apaixonante que sempre acreditou em arte, cultura e novos artistas. A Rádio Eldorado realmente é um grande presente potente para mim e sempre me fortaleceu. Bom, a gente ouviu algumas pessoas que têm 10, 15 anos já de Eldorado, agora a gente vai ouvir uma figura da nova geração que tem feito um trabalho muito bonito na rádio, que é o Felipe Teles. E ele é muito legal porque ele era um ouvinte que ouvia no interior, na cidade dele, no interior de São Paulo, ouvia a Roberta Martinelli, e assim, visualizando uma possibilidade meio, um sonho assim de um dia estar perto dela, da Eldorado, etc. E a coisa aconteceu. É isso que ele conta pra gente de uma forma muito interessante. Felipe Teles. A minha relação com o Eldorado começou porque eu sou muito fã de música brasileira, eu consumo muita música brasileira, e aí, procurando conteúdo sobre esses artistas, eu conheci a Roberta Martinelli, que, né, tem o Som Apino. Comecei a acompanhar bastante o programa e, assim, comecei a acompanhar também a Eldorado. O que me chamou a atenção na Eldorado foi que ela era uma rádio diferente de todas as outras rádios que eu conhecia. E aí o destino me colocou aqui.
Tudo isso aconteceu quando eu morava ainda no interior de São Paulo. Depois eu mudei para São Paulo para trabalhar em outras rádios e, de repente, estou aqui no Eldorado, trocando de horário com a Roberta. Todo dia a gente, né, acaba o meu programa, começa o programa dela. Então, foi uma maluquice, assim, eu estar lá no interior, ouvindo o programa dela e tal, e admirando ela como profissional e todos os profissionais aqui da Eldorado, e de repente estar aqui entre eles e, inclusive, trocando de horário com a Roberta. E essa foi a minha relação inicial com a Eldorado. Esse foi o Felipe. Agora a gente foi ouvir uma outra figura que foi se tornando nos últimos anos um pouco a cara da Eldorado, por conta do programa Fim de Tarde, né? Um programa diário, todos os dias de semana, digamos, né? No final do dia, você tem um encontro, uma revista sonora, como eles falam, né? Entrevistas, músicas, falando um pouco do que está acontecendo no mundo, correspondentes, colaboradores, e ele é tocado pelo Emanuel Bonfim, diretor da rádio, né? Que faz também essa função de apresentador foi o criador, né, do programa Fim de Tarde, e divide o microfone com o Leandro Cacossi, né, que se tornou uma figura, como eu disse, já uma espécie de emblema da Eldorado também, né? Ele fala um pouco dessa travessia e da amizade dele com o Emanuel, que lidera e liderou nos últimos 10 anos a rádio de uma forma muito bonita, né? As pessoas vão falar sobre isso aqui, mas eu dou o meu testemunho, né? Para mim, o Emanuel faz o único tipo de liderança no qual eu acredito, né? Que é uma liderança que ouve antes de mais nada, que presta atenção e que cuida, né? Que realmente tem esse cuidado. Aliás, curadoria tem a ver com cuidar, né? A origem das palavras é a mesma, né? Curar é cuidar. Ele é um excelente curador e um excelente cuidador. As pessoas vão falar disso aqui, mas eu reitero, reafirmo, uma liderança das mais deliciosas de conviver, com muito respeito e um refinamento, uma educação muito presentes, né, no dia a dia. Mas vamos ouvir o Leandro Cacossi falando um pouco dessa história dele com a Eldorado, da chegada dele aqui e da amizade com o Emanuel também. Salve, Paulo Lima, ouvinte do Trip FM, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha história com a Eldorado começa lá em 2002, quando eu vim de Bragança Paulista para São Paulo para fazer faculdade de rádio e TV, porque rádio sempre foi a minha grande paixão. Coincidentemente, minha história com a Eldorado começa com a minha história com o Emanuel, veja só. A gente se conheceu lá em 2002 também, fazendo faculdade juntos, e de alguma forma a paixão pela Eldorado FM uniu nós dois também. A gente tem um laço muito forte de amizade e acho que a Eldorado tem um pouco a ver com isso também. Eu não consigo citar um momento específico desses 8 anos que eu vou fazer de Eldorado agora em maio, 8 anos consecutivos, fora todos os freelas que eu fiz, outras passagens que eu tive por aqui, e foram todas passagens, acho que, muito especiais. O mais surpreendente para mim, na verdade, foi ter me tornado apresentador. Se hoje é muito fácil se lembrar de mim no ar, essa nunca foi a minha intenção. Eu sou produtor por natureza, e ter virado apresentador foi algo que aconteceu, algo que acho que o Emanuel enxergou em mim e que nem eu mesmo enxergava. Enfim, é uma coisa quase inacreditável para mim. É isso. Agora a gente vai ouvir uma pessoa que não aparece muito na rádio. De vez em quando você pode ouvir a voz dele aqui e ali, mas ele tem uma função fundamental nesse clube, digamos, entre aspas, né? Porque ele é uma espécie de curador, assim, da parte musical mesmo, né? E ele há 2 décadas atua na rádio, já há 20 anos, né? E além de zelar pela curadoria musical da Eldorado, ele também produz o Chocolate Quente, da Paula Lima, e o Minha Canção, da Sara Oliveira, né? Que são programas muito cuidadosos, muito bem cuidados, né? Já falei um pouquinho aqui da Paula. A Sara é uma pessoa também muito dedicada ao trabalho, né? Conhece profundamente a música e os músicos do Brasil e do mundo. Vem lá da primeira geração ou da segunda, não lembro exatamente da MTV, acho que da segunda geração. Enfim, faz um trabalho maravilhoso, né? Mas o Felipe de Paula está por trás desses programas, apoia, né?
e aporta todo o conhecimento dele para que os programas ganhem ainda mais estofo, né? Ele menciona inclusive as reuniões de audição, quando a equipe se reunia simplesmente para ouvir as músicas, para analisar novos repertórios, novas músicas para a rádio, né? E ele fala assim, não tinha imposição, era encantamento puro. Vamos ouvir o Felipe de Paula. Que prazer estar participando desse programa tão importante da grade da programação da Eldorado, tantos anos no ar. Acho que a Trip e a Eldorado têm essa parceria porque possuem realmente o mesmo DNA, que é equilibrar informação e entretenimento da forma mais transparente e bonita, né? Parceria que já entrou para a história da comunicação. Bom, a minha história com a Eldorado começa bem antes de trabalhar na rádio. Eu sou de Santos, né? Eu comecei em 1992 numa rádio que tinha como inspiração justamente a programação da Eldorado. Eu, como ouvinte na época, né, ficava maravilhado com a diversidade de estilos da programação da Eldorado, né? E quando eu vim para São Paulo e fui chamado para trabalhar aqui, foi realmente a realização de um sonho. Eu lembro do primeiro dia, quando eu vim conversar com o coordenador da época, o Rogério Chiochetti, eu ficava olhando o entorno e meio... não tinha caído a ficha, né? Eu ficava pensando, cara, eu tô aqui mesmo, aconteceu. Então, realmente foi uma realização de um sonho mesmo, né? E foram vários momentos muito marcantes nesse tempo todo. Acho que as nossas reuniões de audição de música sempre são muito especiais. Parece que a gente está na sala de um amigo ouvindo música. Nunca nada foi imposto. Tudo que vai para o ar é porque, de alguma forma, a música encantou a gente e esse cuidado e respeito chega até o ouvinte. E como eu falei, vários momentos muito importantes, né? Outro momento que eu lembro foi quando o nosso querido Emanuel Bonfim assumiu a coordenação da rádio e a equipe se reuniu para conversar e pensar, né, sobre a criação de novos programas. Aquilo foi muito especial. A gente também estava saindo de um momento delicado da rádio naquela época e foi um novo fôlego, um recomeço da rádio, e foi um momento de união, de muito trabalho e muito prazer que durou até hoje. Acho que fica um vazio enorme para a cultura do Brasil, um vazio para os artistas que sempre tiveram muito orgulho de se ouvirem na rádio, né? Um vazio para os melhores ouvintes que sempre estiveram do nosso lado. E as várias manifestações e o carinho que a gente está recebendo de todo mundo só aquece o nosso coração nessa hora e prova que a gente fez e faz um trabalho muito importante e muito lindo. Valeu, Paulo, valeu, Trip FM. Eu sei que a gente conta com vocês para sempre. Obrigado. Eu falei aqui de vários programas da rádio, a gente não conseguiu ouvir, mas eu vou mencionar aqui a minha querida amiga Patrícia Ferraz, que faz o programa de Por Aí, né? O programa que ela dá dicas excelentes de gastronomia, de lugares para conhecer, de um lado de São Paulo fundamental, né? Que é o lado dos restaurantes, da gastronomia, enfim. Também tem um papel importante nos últimos anos aqui na Eldorado. Mas eu vou falar agora com um colega meu de programa aqui, e é um programa que eu sempre, também quando eu consigo, vou lá dar uma olhada e tal, porque é literalmente uma masterclass, né? Uma aula de jazz. Eu estou falando do Lupa Santiago, que é um músico, né? Antes de mais nada, profundo conhecedor do jazz, e que apresenta o programa Edição Limitada aqui na Eldorado. Ele fala um pouco dessa troca, né? Que é uma coisa que a gente experimenta há muitos anos também, que é absolutamente sagrado, assim, né? Essa troca com os ouvintes e inclusive de um nível de exigência, né? Porque os ouvintes da Eldorado não são exatamente ouvintes, eles são sócios, né? Eles se sentem sócios e eles inclusive cobram, né? Qualquer coisa que destoe ali, você é cobrado e tal. Vamos ouvir um pouco do Lupa Santiago, falando um pouco da relação dele com a Eldorado e dessa régua alta da Eldorado. É um prazer estar falando com o pessoal aí da Trip, grandes ouvintes aí da Trip FM. Aqui é o Lupa Santiago, que apresenta o programa Edição Limitada da Rádio Eldorado, se despedindo aqui, muito triste, né, da Rádio Eldorado. Fiquei lá 10 anos, está completando esse ano 10 anos. Foi muito legal porque a audiência transformou, assim, aumentou muito ali do meu programa. A gente foi conquistando e o pessoal interagia muito, né? Interage até o último dia, né? Muito.
e é um público muito fiel, muito exigente, isso é muito legal, né? Os ouvintes do Eldorado sempre foram ouvintes tinha uma troca muito grande com a gente, com os apresentadores, e são pessoas exigentes, né? E a gente pensava muito eu pensava muito no repertório do programa por causa disso, né? Pensando nos ouvintes, trazer coisas legais, coisas novas, né? Com frescura, ao mesmo tempo coisas tradicionais, isso era muito legal. Acho que teve grandes momentos esses 10 anos, foram pessoas maravilhosas ali, grandes profissionais que eu trabalhei junto, que eu aprendi, me diverti, que acho que é o melhor dessa vida. Troquei muita informação, muita risada. E teve um momento muito legal que eu me recordo, que foi quando eu levei minha banda para se apresentar lá ao vivo, né? A gente fez um show ao vivo ali no estúdio, e isso foi muito legal. É uma coisa que hoje em dia é difícil, né? A gente não vê mais acontecer. E foi alguns anos atrás, eu levei meu grupo e a gente fez o show lá. Isso foi muito, muito emocionante, assim. Uma coisa que me marcou. Me despeço com tristeza. Acho que o rádio brasileiro perde. Tem excelentes emissoras em São Paulo. E a Rádio Dourado tem com 68 anos de idade, né? Fez parte da minha adolescência lá atrás, né? Então, assim, e de tantos outros. Então, você vê pessoas de todas as idades ouvem Rádio Dourado e ouvem rádio, né? E tem tantas, como eu falei, tantas boas rádios em São Paulo. Uma pena, a gente sente órfão disso. Fiquei feliz que as pessoas se mobilizaram e, né, por mais triste que seja essa história, a reação do público para mim foi muito forte, foi marcante, de certa forma é recompensadora no coração da gente que está fechando uma história, né, um sonho, uma história tão legal. Pelo menos você vê que as pessoas, que você tocou as pessoas, você entrou na casa das pessoas, no carro, enfim, na vida das pessoas e conseguiu trocar a música e deixar as pessoas melhores, né? Então é isso. Então eu me despeço aqui desses 10 anos de Eldorado com felicidade do trabalho bem feito e me divertido muito, aprendido muito com todo mundo por lá. Bom, a gente também tem que falar, né? Quer falar sobre a notícia, né? Da notícia do fim da rádio, né? Quer dizer, ela causou profunda emoção e, enfim, para alguns um sentimento de luto mesmo, né? E acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que a Roberta Martinelli, né, que também assumiu nos últimos anos muito do rosto do Eldorado. Ela apresentou outro programa diário, né, que é Na Hora do Almoço, Som a Pino, que virou uma marca registrada mesmo da rádio, né? E ela sentiu muito, inclusive falou sobre isso no ar e tem falado, né, no dia a dia. Mas a gente quis ouvir a Roberta Martinelli sobre essa perda, né, da Eldorado para ela e para o Brasil. A primeira lembrança que eu tenho da Eldorado é como ouvinte, claro. A Eldorado é uma rádio que acompanha todos nós há muito tempo e que faz parte da nossa formação. Eu tô meio sem voz, não sei se vocês perceberam, mas também acho simbólico perder a voz quando a gente perde uma rádio, né? Eu lembro do dia que o Emanuel Bonfim me mandou mensagem me chamando para trabalhar na Rádio Eldorado. O Emanuel é o diretor artístico, ele mandou uma mensagem assim: Roberta, tudo bem? Aqui é Emanuel, diretor artístico da Eldorado, e eu queria conversar com você. E na hora eu fiquei assim, muito feliz e morrendo de medo. Eu falava, gente, tem que ser uma coisa maravilhosa, por favor. E eu lembro quando eu cheguei para conversar que ele falou: eu quero que você faça um programa de música brasileira diário. E eu fiquei num misto entre não acreditar, frio na barriga, não acredito que eu vou para Eldorado. Acho que foi um dia muito especial. Tiveram entrevistas para mim que foram inesquecíveis. O dia que eu consegui levar o Mano Brown foi um dia que eu falei, uau, nossa, não acredito que isso está acontecendo. Teve um dia que o João Donato foi e que no meio da entrevista, enquanto a gente estava conversando no programa ao vivo, ele mexeu naquelas cadeiras tipo de escritório e a cadeira começou a baixar e ele começou a falar, eu tô ficando pequenininho. E teve um ataque de riso no ar. E aí tem os telefones abertos, né? Eu atendo o telefone do Som a Pino. E nesses programas aconteceram coisas que marcaram muito. A dona Elza, que é uma senhora que a gente acompanhou durante muitos anos ligando e pedindo Roberto Carlos, e que faleceu também durante esse tempo de programa, e a gente acompanhou muito a história dela, como ela ia ao mercado, como ela trabalhava na Bomboniere, e muitas histórias de vidas de pessoas que ligaram e compartilharam com a gente no ar. Acho que isso foram os momentos mais marcantes.
Quando eu soube do fim da Eldorado, ai, eu não sei dizer. Eu acho que eu chorei, que nem eu tô fazendo agora de novo. E eu ainda não acredito que a Rádio Eldorado vai acabar. É claro que é uma perda pessoal, mas é uma perda gigante para todos nós. Tipo, não dá para acreditar que a gente vai entrar e não vai ter a Rádio Eldorado no dial. Uma rádio tão importante, uma rádio que formou a gente, uma rádio com uma curadoria musical impecável. Além disso, uma equipe maravilhosa, um monte de gente especial que a gente vive e troca. O que me atravessou quando eu soube disso, eu acho que está atravessando ainda, porque eu ainda não acredito. Eu perco uma coisa que é muito fundamental, que é um lugar em que eu construí a comunicação. Eu sempre acreditei num meio de comunicação como a Rádio Eldorado. E ela acabar, acho que significa... Ufa, é quase perder um sonho. Eu acho que esse movimento que tá rolando é das coisas que deixam a gente mais seguros de que era uma construção coletiva mesmo, que está sendo interrompida. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu ainda não consigo acreditar, né? Você tá percebendo. Mas é a interrupção de um projeto de mundo coletivo, de um projeto de Brasil, de um desejo de arte nas ondas do rádio. É muito forte. Mas é muito bonito isso que está acontecendo, porque é a prova de que tudo isso foi construído por muitos e muitos ouvintes. Bom, nessa rodada agora a gente vai ouvir um pouquinho das pessoas que fazem Eldorado sobre o que a gente perde, né? O que o Brasil perde, o que o cidadão aqui de São Paulo perde, os ouvintes, quando uma rádio como Eldorado sai do ar, né? Quer dizer, uma entidade que preserva a cultura, jornalismo, música, de repente desaparece. O que a gente perde exatamente? Quem começa falando é o Raíssen Abac, apresentador do jornal da Eldorado, que tem um vínculo muito forte com a rádio já há bastante tempo. O que se perde com o Eldorado, Paulo? Eu poderia ser saudosista, mas não vou ser. Poderia ser nostálgico? Não vou ser. Eu acho que se perde um espaço de diversidade, seja na cultura, nas artes e no jornalismo, que modestamente eu procuro fazer também. Falando especificamente da minha área, que é o jornalismo, a gente percebe no jornalismo hoje um foco muito grande em falar para as torcidas, sabe? Estou falando das torcidas organizadas políticas. E eu acredito num jornalismo feito para contribuir para o país, né? Para contribuir para o pensamento, para a divergência, sim, mas para a tolerância, para que as ideias sejam ouvidas, debatidas. Aliás, como você faz aí todas as sextas, Paulo, que eu sou seu ouvinte, e você faz isso. É esse pensamento que eu defendo, esse tipo de atitude, como você tem aí no seu programa e que eu procuro fazer também à frente dos programas que eu apresento. Eu acho que a gente precisa ter esse espaço de reflexão, de discussão, de ouvir o outro, de tolerância, de opinião, sim, de divergir, mas de respeitar. E na cultura, poxa, Eldorado, Eldorado, como diz o nosso slogan, não é algoritmo, é gente que faz a programação musical, que descobre artistas, que encontra em artistas já consagrados, músicas também que refletem um determinado momento histórico, que contextualizam isso. Então, tudo é muito pensado no Eldorado para isso, para a diversidade, para o pertencimento, para a reflexão mesmo, para a gente ser humano fazendo uma rádio para seres humanos. Agora a gente ouve na sequência a Juliana Messaroba, programadora musical, o Felipe Teles, que é um dos apresentadores da rádio, e o Leandro Cacossi, também apresentador da rádio, falando sobre essa perda, como é que eles analisam, como é que eles recebem, como é que eles avaliam essa perda para a cultura brasileira. Que eu acho que o rádio brasileiro perde com o fim do Eldorado, eu acho que ele perde uma joia preciosa. Perde
perde muita cultura. Eu acho que o rádio no Brasil perde uma grande fonte de vanguarda, de um olhar para o novo, de um olhar para o diferente. Eu acho que é importante ir contra a manada, e a Eldorado sempre fez isso, né. A grande maioria das rádios em São Paulo, no Brasil, muitas vezes tocam as mesmas músicas, os mesmos artistas, ficam sempre numa playlist repetitiva, sendo que tem um mar infinito de músicas boas e artistas para conhecer. Eh, Fora isso, a Eldorado sempre foi uma rádio de ter muitos programas sobre diversos temas, sobre música, cinema, literatura, política, viagem, moda, meio ambiente, tudo isso, trazido com muita qualidade. Não só por, né, a gente perder esse lugar de trabalho e de um trabalho legal que a gente faz, coisa que a gente gosta, que a gente, cria conteúdo de qualidade, mas por esse lugar da Eldorado, né, não existir mais uma rádio tão importante, uma rádio histórica, uma rádio tão importante para a cultura não só de São Paulo, mas do Brasil, onde vários artistas surgiram, onde vários artistas que não têm espaço em outros lugares têm espaço aqui. Então é muito triste para a cultura brasileira perder um espaço como a Rádio Eldorado. É inacreditável, eu diria. O que se perde para além da nostalgia, o que exatamente deixa de existir com o fim da Eldorado no rádio brasileiro? Eu acho que é um pouco dessa resposta da pergunta anterior, assim. Eu acho que a Eldorado é um espaço único, assim, no rádio brasileiro e na cultura brasileira. A gente tem muitas outras rádios, a gente tem vários outros veículos de comunicação, mas nenhum deles, eu não conheço nenhum deles que valoriza a cultura e a arte, e a música e a diversidade como é o Eldorado. A gente tem aqui, eu sempre gosto de falar disso, a gente tem música brasileira, a gente tem jazz, a gente tem pop, a gente tem rock, a gente tem música cantada em línguas pouco conhecidas, a gente tem músicas de países pouco falados e, nossa, o tanto de artista e o tanto de música que eu conheci aqui no Eldorado, enfim, incrível, assim. Eu acho que o fim da Eldorado vai deixar essa lacuna, sabe? Porque não existe outra rádio ou outro veículo de comunicação que compartilhe com a gente toda essa diversidade, toda essa riqueza cultural. O fim da rádio deixa todo mundo muito consternado e muito triste, porque não é simplesmente o deixar esta rádio, é simplesmente essa rádio deixar de existir, né? É uma rádio que traz uma memória afetiva para tanta e tanta gente, como a gente tem sentido nessa comoção toda que está rolando pelas redes sociais, pelas ruas, encontrando ouvintes pessoalmente, ouvintes lamentando. Enfim, é muito triste deixar essa curadoria musical, esse jornalismo imparcial, esse jornalismo equilibrado e, enfim, toda a programação cultural que a Rádio Eldorado traz para o melhor ouvinte. Essa valorização da cultura, essa valorização do cinema, das artes plásticas, do teatro, enfim, em todas as suas vertentes, né? É mais que uma nostalgia, eu acho, o fim da Eldorado. O fim da Eldorado é o fim de uma era, o fim de uma marca tão forte e tão afetiva para todos os ouvintes. Eu estou muito triste e, ao mesmo tempo, com o coração quentinho com essas manifestações todas que têm rolado. Acho que eu não tenho muito mais o que dizer, até porque senão eu vou chorar. E eu sou chorão por natureza, choro por qualquer coisa. Me surpreende ainda não ter chorado no ar nessa reta final. E, enfim, acho que não vai ser hoje. Paulo, muito obrigado pelo espaço e muito obrigado pela parceria de sempre. Sempre um prazer enorme ter você no fim de tarde. E agora um prazer e uma honra imensa de estar aqui no Trip FM. Muito obrigado por tudo o que se por tudo que se passou nos últimos 8 anos. Digo 8 anos da minha parte, aqui de Eldorado, mas dos seus anos e anos e anos aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um beijo a todos, nos falamos por aí. Agora uma voz que não podia faltar nesse especial, né, de uma das emblemas, um dos emblemas aqui da rádio,
que é o André Góes. O André, que eu conheço há muitos e muitos anos, chegou a nos ajudar a fazer o Trip FM, eu calculo que uns 30 anos atrás, em outra emissora, e felizmente a gente tem sido colegas aí e tido trajetórias próximas, né, ao longo desses anos todos. O André, que tem o genial programa A Hora da Vitrola aqui na rádio, que também é um dos locutores que embala aí as tardes, manhãs da Eldorado. André Góes, vamos lá. O que deixa de existir no rádio brasileiro sem a Eldorado é que o rádio perde uma rádio única. Uma rádio com 68 anos de idade, em que todas as suas fases foi uma rádio única, que se destacava das outras rádios pela programação, pelo jornalismo, pelo engajamento que a rádio sempre teve com a sociedade, né? A Eldorado foi a primeira rádio a dar informações de trânsito com um helicóptero, foi a primeira rádio a fazer uma campanha pelo Tietê. Então, são muitas coisas, todas as fases da Eldorado foram fases muito importantes. E essa nossa fase final é uma fase de excelência em curadoria musical. Não existe nenhuma rádio no mundo inteiro que seja como a Eldorado. É óbvio que eu estou falando isso, né, como uma opinião mais, porque eu não tenho condição de ouvir todas as rádios do mundo inteiro, mas eu tenho certeza que é muito difícil que tenha uma outra rádio igual a Eldorado, com uma programação como a nossa. Então, o rádio perde uma referência importantíssima. Não só o rádio, mas o ouvinte, os artistas, os jornalistas, a sociedade como um todo, né? É uma grande perda mesmo, é lamentável. Bom, eu já disse aqui, mas acho que vale frisar, né? Uma comoção mesmo tomou conta aí de boa parte da sociedade aqui em São Paulo e até do Brasil, quando essa notícia bateu, né? E muita gente mesmo, milhares de pessoas, tem alguns abaixo-assinados circulando, vai ter agora, eu falei já, né, um encontro, uma manifestação pública no Vão Livre do MASP, no domingo, dia 3, às 11 da manhã. Enfim, muita gente falando, discutindo, compartilhando sentimentos, etc., né? Vamos ouvir um pouco das pessoas que fazem a rádio sobre essa manifestação gigantesca, né? Assim, eu considero de uma proporção assim inesperada. Todo mundo sabe que a Eldorado tinha muitos ouvintes e muito tempo de existência e tudo, mas assim, o volume, a intensidade, a profundidade dos comentários realmente impressionou muito e continua impressionando. Vamos ouvir o pessoal? Começando com o Raíssen Abac de novo. Vamos lá. Sabe, Paulo, eu acho que a reação das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes é o que mais está nos marcando. Eu acho que eu posso falar por todas as pessoas que trabalham no Eldorado. É um sentimento que a gente tem de acolhimento das pessoas, ao mesmo tempo elas se sentem órfãs, elas sentem saudades, já dizem que estão com saudades, mas por outro lado elas se mobilizam, né? Que aliás é o perfil do ouvinte do Eldorado, nada mais Eldorado do que o que os ouvintes e as ouvintes do Eldorado estão fazendo quando souberam da notícia do fechamento da emissora. Estão se mobilizando, estão discutindo em grupos, fazendo abaixo-assinado, promovendo ato em apoio ao Eldorado na Paulista, se engajando, divulgando para os seus grupos, falando com a gente com muito carinho, com acolhimento. Então, eu vou te dizer que eu me sinto abraçado pelas ouvintes e pelos ouvintes da Eldorado. Isso aí é mais uma prova de que o rádio tem esse poder, né? Porque eu vou contar uma coisa que não é exibicionismo na minha parte, não, é para mostrar o poder que o rádio tem. Eu reconheço entre os ouvintes e as ouvintes da Eldorado pessoas que me ouviam na CBN, onde eu trabalhei por 7 anos, lá nos anos 90, e vejo e recebo também mensagens de pessoas que me ouviam na Bandeirantes, onde eu trabalhei de 98 a 2011, já faz muito tempo. Então, o rádio tem esse pertencimento. Os ouvintes se sentem ali amigos da gente, a gente se sente amigo deles. É por isso que a gente tem que agradecer e apoiar tudo que eles estão fazendo,
por nós e pela Eldorado. É um sentimento, sabe, de um abraço que aquece o coração. É isso que eu posso dizer que eu sinto em relação aos ouvintes e aos ouvintes da Eldorado. É isso, o Heisen dando a visão dele. Agora o Felipe Teles conta sobre o volume de mensagens, né? E que ele conseguia responder algumas e começava a chorar. É interessante, vamos ouvir. Eu acho que esse momento de agora, eu acho que é o momento que vai mais me fazer lembrar da Eldorado, assim, porque a onda de carinho que a gente está recebendo e de apoio dos ouvintes depois do fim do anúncio da rádio, né? Depois do anúncio do fim da rádio, é incrível, assim, sério. Eu tô recebendo mensagens que eu, tipo, de vez em quando, assim, primeiro que eu não tô dando conta de responder todas as mensagens, mas eu gosto de fazer isso, então eu vou responder todas. E aí eu tenho parado, assim, tipo, bom, agora eu vou responder as mensagens. E aí eu sempre saio chorando desse momento, porque são mensagens muito bonitas. Bom, é isso, pessoal. A gente procurou fazer aqui uma modesta homenagem, né, a Eldorado. Eu acho que vale também cumprimentar o Estadão por ter conseguido manter por quase 70 anos uma das melhores rádios do Brasil funcionando e levando qualidade, levando conhecimento, levando, enfim, conservando um pouco do que a sociedade brasileira tem de melhor, né? Não só a música, mas a forma de estar no mundo, né? Acho que ninguém fecha uma rádio porque quer, porque resolve, certamente tiveram razões importantes que levaram a isso, mas vale cumprimentar por ter mantido por quase 70 anos uma das melhores rádios do Brasil, sem dúvida, acho que ninguém discute isso. Bom, a gente reafirma, né? O Trip FM vai continuar nas redes, nas plataformas de streaming, né? Pode ser qualquer uma, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e outras, né? E também no site da Trip, o trip.com.br. Mas é isso, eu achava que era importante a gente deixar a nossa pequena contribuição para celebrar essa longa vida e essa linda trajetória da Eldorado por 68 anos no ar em São Paulo. E agora, nos últimos anos, no mundo, né, através da internet. É isso. Algumas rádios ocupam frequências, outras ocupam o coração da gente, né? Certamente a Eldorado, por 68 anos, ocupou a frequência de rádio, mas principalmente um lugar muito, muito especial nos nossos corações. Bom, eu sou o Paulo Lima, esse foi o Trip FM de hoje, especial sobre a trajetória da Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!